Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou começar a falar definitivamente dos cursos, então vou seguir uma linha de pensamento e mostrar o pacote de cursos e fazer um trabalho voltado à agroecologia, na área de agropecuária. Então aqui eu vou começar a falar sobre o curso da cartilha do solo e depois eu vou entrar nos assuntos referentes ao contexto bíblico, como eu tenho feito nos vídeos que eu estou fazendo. Então eu vou falar sobre a atualidade da área de agroecologia. Em enorme Vamos continuar. Em enormes áreas desmatadas, plantam-se monoculturas, sem uso de matéria orgânica, com 3 adubos quimicamente refinados, que é o NPK. Após correção do pH do solo para neutro, por meio de calagem, usando-se herbicidas e defensivos químicos agrotóxicos. Então, com isso, preste atenção agora, morre a maior parte da microvida, permanecendo somente algumas poucas espécies que podem utilizar as excreções radiculares e a palha desta monocultura, desequilibrando os nutrientes. Então também é isso que acontece no nosso mundo, no nosso planeta, tanto na parte da agricultura e pecuária, como na parte da sociedade, da humanidade. Porque eu gosto muito de falar sobre o sionismo. E o sionismo é um movimento tanto religioso como político, como social, que eu não tenho muita informação, mas eu sei que é de suma importância. Por isso que eu estava assistindo uns vídeos agora há pouco e hoje de manhã falando sobre este assunto. Então eu estava assistindo as pessoas que são especialistas nesse assunto e daí eles falaram umas coisas muito importantes. Eles falaram que o sionismo ele é uma derivação do judaísmo, porque os sionistas eles são a praga da humanidade, porque de certa forma, basicamente, os sionistas são nazistas. E quem criou o sionismo foram os judeus, por incrível que pareça. É uma história muito longa, né? Daí o especialista que eu estava vendo o vídeo, ele deu várias considerações que eu não sei se eu consigo explicar, né? Então eu só vou dar uma analisada para poder entrar nos assuntos bíblicos, né? Porque ele falou que esses judeus, esses israelitas de hoje, não são os judeus da Bíblia, né? Esses que moram lá em Israel. E por isso que há toda essa confusão, está tudo conturbado. E isso acarreta na vida das pessoas do mundo inteiro, né? Porque cada região do mundo, cada país tem um sistema diferente, né? E os sionistas, eles são a nata, né, da sociedade mundial, né? Eles têm muito dinheiro, né? E eles controlam o mundo inteiro, né? Controla a população do mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, né?
através dessas amarras, né? Por isso que hoje nós estamos vivendo nesse sistema, né? E o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados se baseia na libertação desse controle, né? Já que afeta diretamente as nossas vidas, né? Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou, né? Dessa escravidão, dessa servidão, né? Por isso que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para sair dessa situação. Porque agora nós estamos falando, eu estou falando nos vídeos a respeito do significado da igreja. Então eu vou ler um versículo para continuar falando a respeito do assunto da igreja. Como eu tenho já falado, já comecei nos vídeos anteriores de longa duração que eu tenho feito, os últimos vídeos, sobre esse assunto, sobre esse tema. Então vamos em 1 Coríntios, capítulo 12, que está escrito assim, no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Está vendo? Aqui no versículo bíblico está escrito desta maneira. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Repetindo, ora, vós sois o corpo de Cristo. Olha só, e seus membros em particular. O que eu já vinha falando nos primeiros vídeos desta série que eu comecei? Que agora eu vou começar a titularizar falando sobre os assuntos referentes à agropecuária. E daí eu vou dar sequência na numeração dos vídeos. E vou começar também a incorporar vários assuntos para montar um sistema de sobrevivência referente à alimentação, porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados trata deste assunto, porque eu fiz o último vídeo falando que eu sou sacerdote. Então, a missão, os cuidados do sacerdote cristão é alertar, orientar os irmãos que são cristãos a modificarem o seu modo de vida, principalmente na área de alimentação. Então, este que é meu papel. E daí eu tenho que executar e cumprir todas estas tarefas. Então, por isso que eu falo de várias coisas e principalmente da agricultura sustentável. Então, como eu já tinha começado essa série falando do livro Colossenses, do livro da Bíblia, o livro Colossenses do capítulo 1, eu vou repetir o versículo que eu tinha inaugurado esta coleção de vídeos, que é o versículo 24, para entender esse novo versículo que eu acabei de ler agora há pouco, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Então preste atenção no que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, a revelação do significado de igreja. Eu já falei que no versículo 24 do livro de Colossenses, no capítulo 1, está escrito assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo.
pelo seu corpo, que é a igreja. Então, eu já comentei, já falei sobre esse versículo inteiro. Então, para entender sobre essa questão, assista os vídeos anteriores. Mas eu repeti de novo esse versículo para demonstrar que a igreja é o corpo de Cristo, como está escrito aqui. Preste atenção. Pelo seu corpo, que é a igreja. E daí Paulo ele usa a palavra, o nome de Cristo. Então sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E agora a revelação é essa no versículo 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que é outra revelação, que está escrito assim. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, está vendo? Além do corpo de Cristo ser a igreja, nós somos o corpo de Cristo, como eu acabei de revelar aqui agora em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Repetindo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se o corpo de Cristo é a igreja, nós, que é vós, como está escrito aqui no texto da Bíblia, vós sois o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, porque agora Cristo habita dentro da gente. Então nós não morremos mais, porque tem um versículo na Bíblia, no livro de Coríntios, que fala que o nosso corpo não é mais nosso, como está escrito também em 1 Coríntios, eu acho que está no capítulo 7, mas depois nós vamos para lá. Está dizendo assim que o corpo não é mais nosso, o corpo é de Jesus Cristo. Então a igreja é tudo isso que eu estou falando. E como eu já dei detalhes sobre uma parte do que estava escrito referente ao sofrimento, eu já fiz o vídeo falando sobre isso, que faz parte da igreja de Cristo. Por isso que as pessoas têm que sofrer. Então tem dois tipos de sofrimento, o sofrimento justo e o sofrimento injusto. Então, está demonstrado, e eu falei bastante sobre isso nos vídeos anteriores, mas eu vou começar a enumerar este vídeo a partir do vídeo 1, mas eu vou descrever nos títulos a questão do curso de agropecuária, que vai ser um curso completo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, conseguimos mais uma peça para encaixar no significado da palavra igreja, que seria o corpo de Cristo, e nós, o nosso corpo também é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, então nosso corpo também é a igreja, porque Deus e Jesus Cristo habitam dentro da gente. Então, o pensamento de igreja, como os doutrinadores das igrejas, das religiões, cristãs ou não cristãs, eles têm outros pensamentos, porque eles têm que incorporar esta filosofia para poder ensinar particularmente como está escrito aqui em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Está vendo? Tem mais esse detalhe. Vamos ver aqui na segunda parte do versículo 27. E seus membros em particular.
Então, por exemplo, a minha cabeça é um membro, meu olho, minha mão, meu corpo, meu braço, é tudo membro da igreja. Por isso que está escrito, e seus membros em particular. O corpo não tem membros? Os membros não são a orelha, a boca, a mão, o braço, a perna? Então, é isso que está querendo dizer. Nosso corpo inteiro são os membros em particular. Tem mais essa ainda. Não é a igreja de pedra, a igreja construída por mãos de homens, que é a parte membral da igreja de Jesus Cristo. É o nosso corpo, em particular. Tem mais esse detalhe, é particular. Por isso que está escrito aqui, vamos lá, vamos falar agora de oração. Por isso que está escrito aqui, agora nós podemos entender porque está escrito assim em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vamos falar de oração. Por isso que a oração, ela é descrita desta forma. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai com P maiúsculo, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Está vendo? E tem mais aqui. Versículo 7. Agora nós estamos falando de oração, porque se o templo, a casa de Deus é o nosso corpo, então a oração ela tem que ser feita conforme está escrito aqui na palavra de Deus. Ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está vendo? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai com P maiúsculo sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Tá vendo? E depois, nos outros versículos, tem a oração do Pai Nosso. Então, vamos voltar lá no versículo 5, porque agora nós vamos ligar a igreja, que é o nosso corpo, a igreja, que é o ser humano, e aqui, nesta sequência de versículos, Jesus está ensinando como as pessoas devem orar, como o corpo serve para poder fazer a oração corretamente. Então, versículo 5, repetindo.
Mateus capítulo 6. E quando orares, está vendo? Toda vez que você vai orar, você tem que orar, ou você pode orar em qualquer lugar, que está escrito aqui. E quando orares, não está definindo um lugar específico para você orar. Pode ser em qualquer lugar. Aliás, pode ser em qualquer lugar, mas tem um lugar específico, como eu vou descrever agora. Não sejas como os hipócritas. Está vendo? Por que que Jesus fala isso? Preste atenção agora. Por quê? Porque quem não ora neste lugar específico, ele é um hipócrita. É o que está escrito aqui. Ele é um falso. Vamos ver por que agora. Estou tirando as palavras que estão dentro da Bíblia. Continuando a leitura do versículo. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. O que significa isso? Bom, aqui está escrito assim: pois se comprazem. Comprazer é ter prazer. Então, a pessoa que ora tem prazer. Aqui, Jesus está falando no contexto geral, porque ainda não existia a igreja, a religião cristã. Porque aqui ele estava formando a igreja. Então, aqui ele estava ensinando tanto os gentios como os judeus e israelitas. Preste atenção. Por que ele estava ensinando os gentios e os judeus e israelitas? Porque ele estava encerrando o ciclo de história bíblica do Antigo Testamento e da humanidade até aquele ponto que foi escrito esta mensagem há 2000 anos atrás. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes do tempo, principalmente. Então, ele diz assim: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Então, aqui especificamente, Jesus está apontando para os judeus israelitas, porque aqui não tem nenhuma menção dizendo referente aos povos estrangeiros que não eram dessa raça judaica e israelita. Então, ele está querendo dizer que o povo de Deus desta época, porque não existia o cristão, hoje em dia, só os cristãos são o povo de Deus, o Deus verdadeiro. Então, eles oravam em pé nas sinagogas. Aqui na Bíblia não tem muitas revelações a respeito do significado da palavra sinagoga. Então, a gente não tem muita referência para falar sobre isso. Mas com certeza era um local onde os judeus israelitas eles se ajuntavam, se reuniam. Como os cristãos se ajuntam e se reúnem hoje em dia dentro da igreja. Então, se a gente fizer um ponto, ligar um ponto e formar um pensamento, podemos ver
que a sinagoga também representa a igreja cristã, por exemplo, porque hoje em dia as religiões que existiam antes de Jesus Cristo nascer aqui na Terra ainda continuam existindo e ainda existe muito mais que foram criadas depois da morte de Jesus Cristo. E ele encerrou todas elas. Mas por isso que eu citei agora a igreja cristã, todas elas. Por quê? Porque sinagoga e igreja cristã neste pensamento significa a mesma coisa. Então esse versículo serve tanto para os judeus israelitas, serviu, porque agora Jesus Cristo encerrou o povo da origem da raça judaica e israelita e a raça gentílica, que engloba todas as nações do mundo. Então, por isso que está escrito aqui, Jesus está falando que esses que oram em pé nas sinagogas e nas igrejas e nos templos das outras religiões, tanto do passado como do presente como do futuro. Então, essas pessoas, elas estão fazendo errado. Por quê? Vamos ver agora. Ó. E ele até continua falando mais coisas nos próximos versículos que nós vamos ver, porque não pode rezar dentro desses locais. Porque no começo que eu comecei a falar, eu me equivoquei um pouco. Daí Jesus, ele me orientou agora, espiritualmente. Daí eu estou dizendo que eu comecei a falar que a gente tem que orar em qualquer lugar. Mas não é bem assim. Apesar que naquela hora, agora há pouco, eu estava pensando num versículo que está no livro de João, no capítulo 4, que Jesus fala para a mulher samaritana que todos adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Mas depois nós vamos até esse trecho que eu falei agora para ter mais precisão sobre o assunto. Vamos continuar nesse primeiro e depois eu passo para lá, para a gente fazer a comparação. Então, é isso que eu estou falando. Daí, continuando, sinagoga, igreja cristã, templo de outras religiões, outros povos, seja quais forem, está tudo integrado neste pensamento que eu estou falando. E as esquinas das ruas, então não é para rezar nas esquinas das ruas. O que significa isso? Naquele tempo, talvez existia esta prática. Com certeza existia, porque está escrito na Bíblia, de rezar nas esquinas das ruas. Como eu vejo muitos cristãos fazendo isso, por exemplo, se nós formos pegar ao pé da letra, literalmente falando. Mas aqui, Jesus está chamando essas pessoas de hipócrita, porque perceba, versículo 5, repetindo novamente desde o começo. E quando orares, está vendo? Quando uma pessoa estiver numa esquina, falando da palavra de Deus, igual as testemunhas de Jeová, igual outras religiões, esquina das ruas, das cidades mesmo. Agora estou dando um exemplo mais contemporâneo, porque existe muito isso. Os da religião da testemunha de Jeová fazem isso, por exemplo. O que eu quero dizer? Eles fazem isso, ficam lá nas ruas, nas calçadas, ficam lá tudo parado lá, querendo mostrar
o negócio sobre a religião deles, né, que parece que é a mesma religião do que da Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, mas não é a mesma não. Eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, não é um exemplo fictício não, é um exemplo real. Eu sempre vejo esses que são da Testemunha de Jeová, por exemplo, na rua fazendo isso. Eles ficam parados, vão nas casas, bate na porta das casas. Daí eu tava na minha barraca, porque eu era morador de rua, morava na minha barraca numa praça. Eles nunca foram lá. Para dizer que eles nunca foram, só uma vez só, duas senhoras dessa religião, que para mim é uma seita, e nem é cristã, porque eu não concordo com algumas coisas que eu vi que eles fazem. Até eu tenho um livro deles aqui da nova. Eu esqueci o nome. Eu tenho uma Bíblia deles, é nova não sei o quê. É uma Bíblia deles. Chama Nova não sei o quê. E daí só duas senhoras, uma vez que eu estava numa outra praça que eu morei pouco tempo, que foi falar comigo. Daí, como eu já li a Bíblia, eu falei um pouco de Bíblia, elas gostaram. Mas eles não deixam a gente falar, eles só querem falar, só querem impor a seita deles. E eu não faço parte, não recomendo e não gosto, não aceito. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que já eram dessa igreja. Até eu tenho uma amiga que já foi vários anos, casou até dentro do salão lá deles, lá, das Testemunhas de Jeová. E ela saiu de lá. Hoje em dia ela tem outra igreja, mas ela estuda a Bíblia todo dia, ela lê. E ela faz muitos anos que ela faz isso. É uma irmã experiente. E ela me falou que eles são muito radical, eles não aceitam outra opinião. Se a pessoa não está ali concordando com o que eles estão falando, eles rejeitam a pessoa, fala que vai para o inferno quando morrer, que vai todo mundo para o inferno, só eles vão para o céu. Tudo bem. Aí é a opinião deles, mas eu tô falando agora aquilo que aconteceu comigo. Acho que só uma vez, é claro que em outros, durante esses 4 anos, né, que eu tava morando na rua, talvez em outras ocasiões eu conversei, eu me lembro de alguns contatos que eu tive com eles, mas foi desse jeito, eles chegam, já vai falando da Bíblia, não deixa a gente falar nada. Quando eu morava em casa, antes de morar na rua, eles bateram lá na minha porta. Mas isso que eu quero dizer, que quando eu estava lá na barraca, eles não iam lá falar comigo. E eu via eles passando assim do lado, assim, nas casas, batendo nas portas, e me ignorava. Eles de mala, terno e gravata, as mulher bem vestida, com vestido, todos assim bem uniformizados. E eles não foram. Só essas duas senhoras, quando eu estava na outra praça, daí eu conversei um pouco com elas, daí elas viram que eu entendi um pouco de Bíblia, daí elas ficaram um tempo até grande comigo ali, um pouquinho assim, a mais. Mas os outros, assim, dessa religião, eu vi várias vezes, eu lá na barraca até ficava esperando, assim. Quando eu via eles, daí já vinha na minha cabeça, ó, falava para mim mesmo, ó, vamos ver se eles vão vir aqui, ó. Daí eles passavam batendo na casa lá dos ricos, lá de classe média, lá, que eu morava ali perto, e num médio para alto, não dava nem a mínima, fingia que não tinha nada ali. Então, como é que eu vou dar o meu depoimento, meu testemunho, se aconteceu isso comigo? Agora, se eles fossem lá frequentemente, por que que eles vão lá na casa dos ricos e não vai lá nos pobres? Se na Bíblia está escrito que é os pobres que vão herdar o reino dos céus.
e mais coisas. Então, não adianta eles falarem a mesma coisa que eu falo, porque o que eu estou falando aqui, eu estou falando baseado naquilo que eu vejo, meu modo de vida, o que acontece comigo. Eu não fico encobertando as coisas. Eu pego e falo, igual o apóstolo Paulo falava. Ele não estava nem aí, ele pegava e falava. Agora, se a pessoa quiser seguir uma doutrina de hipócrita, como está escrito aqui, ó, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Está vendo? Vamos ver por quê, ó. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Está vendo? Isso é o que eles fazem. Está vendo? Por isso que eu estou fazendo todo este depoimento. Está vendo? E as esquinas das ruas. O que os testemunhas de Jeová faz nas ruas? Daí eles vão usar os versículos de Marcos, falando que... Não, de vários versículos. Que lá em Marcos está escrito, lá no finalzinho, que Jesus mandou os cristãos pregar o evangelho em todas as nações. Mas quem pregou o evangelho foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, Jesus não mandou nem os apóstolos que estavam com ele ali pregar o evangelho para todas as nações. Quem fez isso foi o apóstolo Paulo. Então, a gente já vê que já é uma adulteração já da palavra de Deus e Jesus Cristo. Porque não está escrito para todos os cristãos. Mas a gente segue a doutrina apostólica e foi falado para os apóstolos, e daí tem todas as regras, as normas que Paulo pregou em Coríntios, falando da igreja, em Timóteo, falando da igreja, qual que é o procedimento do cristão. Lá em Romanos está escrito como é bonito, como é lindo os pés de quem prega o evangelho. Lá em Romanos, lá depois do capítulo 10, mais ou menos. Tudo bem, está escrito, mas uma coisa é você fazer sem obrigação e sem a intenção de escravizar as pessoas. Usar as pessoas para se aproveitar. Que nem a liderança dessas religiões aí que são seitas, que se dizem cristãos e não são da sinagoga de Satanás, como está escrito aqui, e também no livro de Gálatas, capítulo 2 ou 3, está escrito desse jeito. E Jesus fala em Apocalipse das sinagogas de Satanás. Então é a mesma coisa, é o mesmo conceito. E outra coisa é fazer isso legitimamente, fazendo isso de bom ânimo, bom agrado, porque muitas vezes eu vejo esses irmãos aí, eu chamo de irmãos, porque de carnais, porque eles são irmãos carnais, eles não são irmãos espirituais da mesma congregação que eu congrego, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu não congrego lá nas Testemunhas de Jeová. Então não posso chamar eles de irmãos espirituais, eu posso chamar de irmãos carnais. Porque se alguém precisar de alguma coisa, daí se eu puder ajudar, eu ajudo. Só que, assim, eu estou relatando aquilo que eu vi e aconteceu comigo. Eu fiquei 4 anos lá na barraca, 3 anos. Só foi uma vez só, essas 2 senhoras aí, e conversou comigo. Depois eu fui para outra praça, daí eles passavam, nem olhavam na minha cara. E eu que estava precisando de conversar, falar da palavra,
e eles não deram nem a mínima, nenhuma importância. E eu não tenho medo de falar, porque eu estou falando a verdade, porque Deus, Jesus Cristo, os anjos do bem, Melquisedeque, eles sabem que estou falando a verdade. E já ouvi falar também várias coisas da doutrina deles, que eles não consideram Jesus como Deus, já ouvi falar. Então é seita satânica. Eles vivem esses aí vivem no Antigo Testamento. Porque provavelmente eles não devem comer carne, não devem aquelas coisas, carne de porco, não pode ingerir sangue. Mas eu quebro essa teoria deles a qualquer momento. É só eu ir em Atos e depois eu ir em Coríntios, eu quebro toda essa teoria que não pode comer carne, que não pode beber sangue. Eu quebro essa teoria na hora. Eu descobri isso agora recentemente, esses dias, que não tem nada a ver esse pensamento. Então a pessoa vive presa, escravizada dentro de uma religião que só quer se aproveitar da pessoa. Agora, se os irmãos aí, as pessoas que frequentam essa religião, essa igreja, essa seita, quiser continuar participando, que faça bom proveito, porque eu vou continuar mostrando o que está escrito na Bíblia desta forma, porque foi Jesus Cristo que me revelou. Tanto é que eu não preciso deles para nada. E nunca precisei. E se Deus quiser, eu nunca vou precisar. Então, como está escrito aqui, eu só vou apontar aquilo que eu sei, que eu conheço e que eu vivo, que aconteceu comigo. Esse relato que eu estou dando é a verdade. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo, não estou falando para os membros lá que não estão no topo da liderança, não estou falando para essas pessoas isso. Não estou criticando eles. Eu estou criticando o modo, a opinião, o que eles seguem. Que não tem nada a ver, porque se a gente pegar aqui na Bíblia, que nem eu vi quando eu estava na barraca, eu peguei a Bíblia deles e fiquei dando umas olhadas. E daí lá no final da Bíblia está escrito que eles não acreditam em... qual a doutrina que eles não acreditam? Agora esqueci que eu não falo muito disso, né? Quando eu lembrar, daí eu pego a Bíblia, daí eu mostro dentro da Bíblia deles que eles citam que não é predestinação. A palavra é predestinação, o assunto da predestinação. Eles não acreditam em predestinação. Daí tá até no final da Bíblia deles lá. Daí eles citaram 2 versículos. Daí não citaram, acho que 1 ou 2 lugares que eu já vi na Bíblia que existe predestinação. Acho que inclusive um está em Romanos, eles não citaram. Tá vendo como é tendencioso? Tá vendo? Por isso que nós temos que ficar esperto. Depois eu vou mostrar, eu vou pegar a Bíblia deles que está aqui e vou lá e vou falar tintim por tintim que está escrito lá na Bíblia deles, que é nova não sei que lá, a Bíblia deles. E tem outras coisas também, eles colocam o Espírito Santo com E minúsculo e S minúsculo também, tá vendo? Aí tá na revistinha que eu tenho aqui, demonstrando isso, que eu vou provar também. Mas eu não sei aonde está esse Espírito Santo com E minúsculo e S minúsculo na Bíblia deles, porque na Bíblia do Almeida tá com E maiúsculo e S maiúsculo. Tá vendo? Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus, não acreditam que Jesus é Deus. Então, eu tô fora. Ah, mas eles são iguais às outras. Tudo bem, pode ser igual às pentecostais, a metodista, a presbiteriana. Pode ser igual, mas não é igual. Parece que é igual, só na aparência, entendeu? É isso que eu tô mostrando aqui, ó. É tudo aparência, ó. Ó,
e as esquinas das ruas, ó, tá vendo? Eles ficam lá, ficam sendo usados, esses irmãos aí que estão, tá vendo? Iniciando lá a seita. E depois, essa religião usa eles para tudo. Daí eles ficam trabalhando de graça, ficam fazendo marketing lá para a igreja deles, que eles falam que é cristã, mas de cristã não tem nada, porque eles seguem só o Antigo Testamento. Como é que pode ser cristã? Uma coisa que no Antigo Testamento nem existia, o cristianismo, e nem no Novo Testamento, porque quando Jesus estava aqui anunciando o evangelho dos cristãos, em Marcos, Mateus, Lucas, João, Jesus estava vivo, ele não tinha morrido. Como é que Mateus, Lucas, Jesus, Marcos estavam no Antigo Testamento, não estava no Novo ainda. Por isso que não existia religião cristã ainda. Aí foi um período de transição entre o Velho Testamento, do último livro de Malaquias, que ficou 400 anos sem ter uma comunicação com Deus aqui na Terra. Foi o último livro que os teólogos chamam de ato, né? Que é uma transição depois do período da Babilônia, que eles estavam escravizados, os judeus e os israelitas. Houve 400 anos sem Deus se comunicar aqui com ninguém. Daí depois veio o Espírito Santo. Daí começou o Evangelho, o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Daí ele era o apóstolo de Deus. Mas os apóstolos que ele escolheu, eles ainda eram discípulos, não eram nem apóstolos ainda. Depois, no começo de Atos, que eles se tornaram apóstolos, depois que eles receberam o Espírito com E maiúsculo. Se o Espírito não tivesse descido, o Espírito com E maiúsculo, que é de Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, só desceu porque Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus mandou ele cumprir, senão não existia apóstolo, não existia igreja, hoje não existia nada. Só existia a igreja. Essas igrejas, elas não são representantes de Jesus Cristo. Porque eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus, chama a gente de idólatra. Como é que eu sou idólatra se eu estou provando dentro da Bíblia, fora da Bíblia, dentro dos textos aqui que eu tenho, que Jesus é Deus? Como é que eu sou idólatra? Idólatra é eles. Porque quem não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, como herdeiro de tudo, como dono de tudo, a promessa, aí anticristo. Quem não aceita, como está escrito lá em 1 João. Quem não aceita Jesus Cristo como Deus é anticristo. Então vamos continuar aqui nesse pensamento. Por quê? Porque agora estou mostrando que a oração tem que ser feita desse jeito que eu vou falar agora. Ó. Não sendo nas esquinas das ruas. Por que eles fazem isso? Agora vem para judeu, israelita, religião cristã que é misturada com um monte de religião antiga, né? Essa confusão toda, outras religiões. Aqui, ó, por quê? Por que estou falando isso, ó? Eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Versículo 5, ó. Eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Porque eles querem se aparecer, eles querem falar que são santos, que são idôneos, que são tudo aquilo que eles não são.
a verdade é essa, porque se a pessoa não aceita, não crê que Jesus Cristo é Deus, vai conversar com eles para ver. Pergunta. Você que tá com dúvida no que eu tô falando. Pergunta para um testemunha de Jeová. Pergunta, sei lá, para aqueles adventistas do sétimo dia, se Jesus Cristo é Deus. Pergunta para os mormons. Pergunta, acho que até para os católicos. Acho que a única, um, uma das únicas igrejas da religião cristã que acredita que Jesus Cristo e o Espírito Santo é Deus, acho que é só a Assembleia de Deus. E talvez as outras pentecostais, mas aí é um outro movimento, né? Que eu tô lendo um livro, tô estudando, tô vendo uns vídeos na internet falando das origens, não sei se está certo ou errado, mas eu tô vendo aonde surgiu o movimento pentecostal. Parece que o movimento pentecostal só tem uns 100 anos só de vida. Então é um movimento super novo também. Mas eles são mais corretos do que todas essas religiões que existem no mundo. Eles fazem mais as coisas corretas, parecidas com o que estão na Bíblia, e tem muita gente inteligente, sábia, que explica, ensina certinho dentro da Igreja Assembleia de Deus. Mas é que nem eu falo, o problema é os líderes que estão lá no topo, porque eles se ajuntam com esses sionistas, esses donos do mundo, os senhores do mundo, e daí vira uma confusão, porque cada um quer ter um segmento em todas as áreas. Daí a religião acaba entrando no rolo também. Mas assim, a base da igreja, ela é de pessoas que estão ali buscando a Deus e Jesus Cristo de verdade. Da Assembleia de Deus, talvez uma outra igreja cristã, que são tantas igrejas, porque agora o protestantismo ele foi repartido em várias denominações, então existem várias religiões. Então, no modo de ver, analisando nesse sentido que eu estou fazendo, é isso que eu estou falando. Eles querem ser vistos pelos homens. Por quê? Porque daí eles se tornam vitrines, né? Daí eles ficam chamando as pessoas para entrar na religião deles. Daí quando a pessoa entra na religião deles, a pessoa é obrigada a fazer tudo que eles mandam. Daí tem coisa absurda, que nem essas que eu vou mostrar aí da testemunha de Jeová, mais para frente. E daí tá escrito aqui no finalzinho do versículo 5, ó. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Como assim já receberam? Porque Jesus já sabe que essas igrejas vão permanecer até o dia que ele voltar para salvar os escolhidos de Deus. Então, por isso que eles já receberam o galardão deles, que não vai ser bom, eles vão ser castigados lá no fogo lá do inferno, lá no fogo eterno. O fogo eterno é o fogo de lago enxofre, né? Mas são dois espaços diferentes, né? O inferno é o lugar provisório, que as pessoas ficam lá queimando lá, que já morreram e Jesus não ressuscitou, ou os que estão dormindo e Jesus vai ressuscitar ainda, esses que não vão ser, porque todos vão ser ressuscitados, que nem está escrito. Eu não me lembro aonde, mas todos vão ser ressuscitados para receber
Acho que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Para receber o bem ou o mal. Não, mas essa parte é uma das partes, né? Essa que eu falei agora. A outra parte que comprova que todos vão ser ressuscitados, acho que está em Apocalipse. Agora não me lembro aonde, mas acho que está em Apocalipse. Daí, unindo uma coisa na outra, a gente consegue visualizar isso que eu falei agora. Mas não é disso que nós estamos falando. Então, por isso que cada um vai receber seu galardão. E eles agindo assim, já está aqui provado que eles não estão aceitos. Por isso que eu estou falando para vocês saírem dessa seita aí, maldita aí. Porque quem não tem o Espírito Santo tá com o diabo no corpo. Porque eles não aceitam que Jesus eles querem que Deus Pai salvem eles, sendo que Deus Pai mandou mudar tudo que está escrito no Antigo Testamento. E agora eles não querem seguir o Novo Testamento. Daí eles vão ser salvos. Porque eles acham que, se tornando judeus, israelitas, se circuncidando espiritualmente, que é uma circuncisão espiritual isso que eles estão fazendo, eles vão ser salvos. Sendo que Jesus Cristo teve que morrer, se sacrificar para poder destruir esse pensamento, e a pessoa acredita lá no líder religioso dele só porque o líder dele fala um monte de coisa que está escrito na Bíblia, sabe tudo, e daí ele acha que vai ser salvo por causa disso. Daí vai entrar como idolatria, entra como tudo, que nem está escrito lá em Gálatas e no livro de Tiago. Quem tropeça num mandamento da lei de Moisés, tropeça em todos. Porque eles estão vivendo no Antigo Testamento, eles estão debaixo da lei de Moisés. E que está escrito lá em Romanos, já que eles estudam tanto a Bíblia, o que está escrito lá em Romanos? Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Quem não tiver Romanos, Gálatas, é o que mais tem falando sobre isso. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Porque se não houver lei, lá em Romanos está escrito, Romanos 4, 5, aonde não há lei, não há pecado. Daí, se eles ficam debaixo da lei, eles estão cometendo pecado. Então, a lei serve para quem? Para quem comete fornicação. Eles estão cometendo fornicação, é prostituição que eles estão fazendo. Não é só aquela mulher que fica lá na Rua Augusta, lá. Eu sei porque antigamente eu fui algumas vezes lá e via, né, as mulheres lá. Mas eu não era cristão ainda, né? Mas agora eu nunca mais vou, porque eu sei que não pode, estar escrito na Bíblia. Eu vou morrer assim, vou morrer virgem mesmo, porque eu não tenho mulher, não tenho filhos. Mas antigamente eu fui lá algumas vezes, eu vi lá. Eles acham que prostituição é só isso, né? Então, porque eles acreditam no líder religioso da crença, da religião deles. Porque não é só isso. Fornicação é você trair Deus, Jesus Cristo. Tem muitas vertentes, muitas variáveis dentro desses conceitos. De minha parte, eu tento ajudar, por isso que eu tô falando. Eu fico o dia inteiro falando sobre os assuntos religiosos, o que eu puder ajudar, o que eu sei, o que Jesus me mostrar, eu falo. Agora, eu também não sou obrigado a saber tudo, né? Eu tenho que ajudar na medida do possível, né? Eu ajudo desse jeito. Eu ajudo na vida real, mostrando as coisas que ninguém mostra, porque as pessoas só têm interesse em se apacentar-se a si mesmo.
As pessoas preferem seguir aí um líder religioso que é humano, que é carnal, do que seguir o que está escrito na Bíblia e fazer certinho, igual eu faço. Por exemplo, eu sou mestre para mim mesmo. Por isso que eu sou mestre com M maiúsculo. Quando nós formos no versículo falando sobre isso, do mestrado, daí eu vou mostrar para vocês. Porque Jesus mesmo fala aqui, que no livro de João, por exemplo, ele orienta, ele ensina os apóstolos a não acreditar nos mestres judaicos e nos outros mestres, que agora tem mestre de tudo quanto é jeito, mestre romano, mestre grego, mestre gentil, mestre budista, mestre não sei o que lá. Aí vocês vão ficar sempre padecendo, né? Sofrendo, justamente como eu venho falando nos vídeos, né? Agora nós estamos falando de outra coisa. Então, para completar, eu vou falar mais algumas coisas, algumas considerações e vou terminar esse vídeo. Então, está escrito aqui, versículo 6. Mas tu, quando orares, agora que Jesus vai ensinar como que se deve orar. Tá vendo? Ó? É Jesus Cristo ensinando. Não é o líder da sua seita, da sua religião que vai te ensinar. Mas tu, quando orares, ó, entra no teu aposento e, tá vendo? Vamos lá. Fechando a tua porta. Tá vendo? Ó? Vamos lá, vamos ver. Ora a teu pai que está em secreto. Está vendo? É super importante esse versículo. Vai ser difícil agora dar a minha opinião, as minhas considerações, porque eu sei que eu vou demorar para fazer isso. E minha vista está ficando cansada. Mas vamos lá. E teu pai com P maiúsculo, tudo com P maiúsculo, que vê em secreto, tá vendo? Vai vendo. Vai vendo. Te recompensará publicamente. Então eu vou terminar aqui no versículo 6 e vou dar um resumo rapidinho. Repetindo, mas tu, eu precisava falar o versículo 7 também, mas eu vou parar no 6. Mas tu, quando orares, está vendo? Quando você orar, ó como é que tem que fazer, ó o que tem que ser feito. É essa que é a liturgia, é o culto, é a missa, é a religião. Ó. É esse aqui que é o fundamento que você tem que fazer. Vai vendo. Porque daí você vai se proteger dos lobos vorazes, que nem estava fazendo aqui o trabalho da escola bíblica, né? Da escola bíblica, das lições. Os lobos vorazes, os lobos devoradores, como está escrito nos versículos bíblicos que eu venho falando, que eu vou recomeçar de novo. Porque a gente tem que ficar bem entendido nessas coisas. É por isso que você tem que orar dentro da sua casa, do seu quarto, ó. Preste atenção, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E, tá vendo? Você faz isso. Você entra no seu aposento e fica orando. Ó, quando orares, entra no teu aposento. E, tá vendo? Jesus está falando para a gente orar dentro do nosso aposento. Aonde que é o nosso aposento? É o nosso quarto de dormir. Antigamente, na época de Jesus, eu não sei como é que era, se eles ainda viviam em tendas, se eles já tinham casas, mas é a mesma coisa, não muda nada. Só que como é que Jesus vai falar? Ó, você é do futuro, você é 2000 anos daqui
daqui a 2000 anos. Você que vai estar em 2025, para ficar mais fácil, da era cristã, ó. Você aí do futuro, ó. Viu? Tá vendo? Ó? Você tem que orar dentro do seu quarto. Ele não ia falar desse jeito. Ele não ia fazer desse jeito. O que ele fez? Ele fez baseado no presente momento que ele estava vivo aqui na Terra para o futuro. Então vale para todo mundo, não vale só para as pessoas que estavam ali, porque ainda não existia cristão ainda. Se Jesus veio criar o cristianismo, que eu vejo esses intelectual aí do YouTube falando que Jesus não criou nenhum... eu vi uma ateia falando isso, que ela se considera ateu. Tem até o canal dela lá, no YouTube, lá na internet. Falando que Jesus Cristo não veio. Não foi ele que fundou, criou o cristianismo. Se não foi Jesus Cristo que fundou e criou, quem que foi então? O anticristo? Na cabeça dele só pode ser isso, né? Então preste atenção, ó, tá falando para todo mundo, para judeus, israelitas, gentios, porque esses povos, essas nações, essas gerações, essas raças, todo mundo, a partir do momento que ele falou isso, foi obrigado a se transformar em cristão. É isso que as pessoas não entendem. Eles acham que cristão é só uma religião como as outras, qualquer. E por isso que o mundo está esse inferno aí, porque um é judeu, outro é israelita, outro é muçulmano, islâmico, outro é indiano, a religião da Índia, que eu nem sei o nome, o outro é da China, o outro é não sei da onde, o outro é cristão católico, o outro é cristão protestante, o outro é cristão, nem sei se existe outros cristianismo. É tudo assim. Daí vive tudo em guerra, vive tudo igual gentio. Você quer ser cristão vivendo igual gentio. Meus parabéns. Porque você é igual a todo mundo. Não mudou nada. É isso que Jesus está falando aqui, ó. É isso que você tem que seguir. Por que eu sou abençoado? Estou vivendo assim desse jeito agora? Porque eu sigo ao pé da letra. Quando eu estava lá na barraca, eu segui ao pé da letra. Ainda continuo seguindo ao pé da letra, ó. Um exemplo, ó. Fechando a tua porta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Não está falando para você em outro lugar rezar. Que nem eu comecei a falar e errei, daí Jesus, você viu, me corrigiu. Agora eu estou falando na linha de pensamento do Evangelho de Jesus Cristo. Ó, ele não está falando para você rezar em outro lugar, só lá em João 4, mas aí dá para ter outras definições, são outras características. Mas aqui em Mateus, Mateus escreveu assim. Eu não vou lá para João agora, porque eu já estou terminando o vídeo. Então, por isso que tem que ser assim. Você entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Entendeu? Daí você vai orar ao Deus Pai que está em secreto. O que significa essa palavra secreto? Então, esta palavra secreto, nesta parte do versículo, ela é uma palavra muito importante. É a palavra-chave. Por que está escrito assim? Orar em secreto. O que é secreto? Então, agora que vem a revelação. Secreto é uma coisa escondida.
não é? Nem precisa pegar o dicionário, não precisa estudar teologia para saber disso. Secreto é uma coisa escondida. Como é que você vai orar em secreto, estando no meio da rua, onde todo mundo está passando, ou estando dentro de uma igreja, onde tem um monte de gente lá, orando, não importa se é lá na mesquita lá dos árabes, não importa se é lá no templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Como é que você vai orar dentro de um lugar onde não é secreto, tá todo mundo vendo? Me explica. Como? E daí, vai vendo, ó. Vai vendo como o meu pensamento, a minha interpretação tá certa, porque ainda não acabou o versículo, ó. Tem um ponto e vírgula. Daí eu fiquei sabendo que nos originais gregos não tem ponto, não tem vírgula. Que eu tava vendo o vídeo de dois homens debatendo, e eles estavam falando que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico direto para o grego, na Septuaginta não tem pontos, não tem vírgula, é tudo direto a tradução. Tá vendo? Eu não sei se é verdade, mas os homens pareciam bem entendidos no assunto. Era um homem, um pastor da Igreja Assembleia de Deus e um outro rapaz que não sei o que ele era, mas ele era professor, mas ele conhecia bem da Bíblia, dos outros, das outras religiões, dos outros pensamentos. Eles estavam debatendo lá e era um debate bem legal. O debate era sobre... Deixa eu ver se eu lembro agora. Se a alma morre. Foi bem legal, tava vendo assim. Eles falaram bastante coisa legal. O pastor da Assembleia de Deus defendia que a alma ela é imortal. E o outro homem estava defendendo que a alma era mortal. E daí esse homem que estava defendendo que a alma era mortal falou que isso, porque ele é estudioso, né? Então, ele falou que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico, das escrituras, não tem ponto e nem vírgula. Agora aqui na nossa Bíblia tem. Então vamos ver a última parte aqui agora. Uma das últimas partes do versículo. Ó. Agora que vem a resposta disso que eu falei agora, ó. Preste atenção, ó. Porque Jesus está falando para você orar em secreto. Secreto é escondido, é dentro do seu quarto, não é num lugar onde incomum. Incomum vai ser a salvação, como está escrito lá no livro de Judas, a comum salvação, que nem o apóstolo João falou. O apóstolo João, irmão de Tiago. Agora vem a resposta, porque que você tem que orar em secreto, ó. Escondido. Quer ver, ó? Agora que você vai entender, ó. E teu pai, com P maiúsculo, que vê. Ele vê, ó. Deus, ele vê. Em secreto. Tá vendo? Ele só vê em secreto. Então, ele só vai ouvir sua oração se você estiver dentro do seu quarto de porta fechada, sozinho. Porque é secreto. Se fosse uma coisa que não era secreta, todo mundo tá vendo o que você tá fazendo. Não precisa ser nenhum guru não precisa ser o homem mais inteligente do mundo para pensar e raciocinar desse jeito. Ó, te recompensará publicamente. Olha só. Ó como é diferente o pensamento, ó. E ficou até legal. Agora que tá vindo o discernimento disso que eu falei, ó. E teu pai, vírgula, que vê em secreto, tá vendo? Ele só vê em secreto.
como é que ele vai ver você? Como é que ele vai ver você se você tá lá no meio da multidão lá, igual lá os malucos lá dos árabes lá, que fica lá nas mesquitas lá, tudo. Ou então aquele judeu lá, tudo idiota lá, que fica lá batendo a cabeça lá no muro da lamentação. Onde tá escrito na Bíblia que tem que fazer isso? Acho que nem no Antigo Testamento existe isso. É um absurdo atrás do outro. Tá vendo? As pessoas não têm. As pessoas são tudo ignorantes, elas estão tudo tapadas. Elas chamam a gente de louco, mas que são loucos? A gente é louco por Deus e Jesus. Agora, o mundo é louco pelo diabo. Então tem que viver nessa tortura aí, nessa escravidão aí das religiões mesmo. Você vai querer ficar lá igual louco, lá batendo a cabeça lá no muro pra pagar, que neles falam, né? Que é pra pagar seus pecados. Não é assim que você paga pecado. Ou vai ficar lá nas mesquitas lá, eu já vi lá uns vídeos lá, ficam umas 300 mil pessoas dentro lá de umas mesquitas lá, uns lugares fechados lá. Até aqui no meu livro da doutora Ana Maria Primavesi, se eu não me engano, ela tá falando disso. Ou num outro livro, eu não me lembro qual, mas acho que é da doutora, que é a agroecologia, o livro da agroecologia. Ela tá falando isso, que eles ficavam num lugar, então eles tinham que ter assim mais higiene, mais assiduidade, né? Se preocupar mais com a saúde, porque ficar todo mundo junto lá, que nem doido lá. Aí, e olha o que está escrito aqui, ó. Aqui é pro cristão. E o cristão não faz o que está escrito na Bíblia? Como é que quer ser salvo, quer viver tranquilo, na paz, ter bom ânimo, fazendo do jeito que o cristão está fazendo, ó. Presta atenção, ó. Ó que legal aqui, ó, versículo 6, ó, para terminar, ó. E teu pai que vê em secreto, por isso que ele só vê a pessoa que está lá no quarto, lá escuro, lá, com a porta fechada, sozinho. Quem tá falando que tem que se reunir? Ai, e esse vídeo aqui, esse estudo é para falando da igreja. Isso que significa igreja. Tá vendo? É uma particularidade do que significa igreja. É você entrar no seu quarto, ficar orando e rezando, falando com o pai que ele vê em secreto. O que é secreto? Secreto é uma coisa que ninguém sabe. Ninguém tá vendo o que você tá fazendo. E olha só, ele vai ver em secreto, ele não vai ver você dentro de uma multidão e você rezando. Tá escrito? Me mostra dentro da Bíblia se está escrito que Jesus Cristo. Nós estamos falando de cristianismo. Não estou falando de religião judaica, do Antigo Testamento, que as pessoas podiam fazer isso quando eles se congregavam dentro, o judeu israelita, dentro lá do arraial, lá das 12 tribos de Israel. Aí tudo bem. Mas aí é outra religião, é outros 500, é outro tempo. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, e eu não me... Pode vir aí o maior especialista da religião cristã do mundo falar, rebater isso aí que eu tô falando, mas não sai da minha cabeça isso. Como que pode o cristão se reunir dentro da igreja para orar? Se aqui está escrito que a gente tem que orar de porta fechada, que Deus só vê no secreto. Ah, mas é porque Paulo agora ele explicou. Porque Paulo ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, o que é a igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 1, 2, 3, o que é a igreja.
que é ajuntamento das pessoas, 1 Coríntios, capítulo 11, quando as pessoas se ajuntarem, daí Paulo falou que sabia que havia heresias, tá vendo? Heresias, está escrito na palavra. Quando as pessoas se ajuntam dentro da igreja, o que eles fazem? Heresias. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 11. Que tipo? Quais são? Aí tem que analisar tudo, né? Mas a parte da oração, a parte de como ora e a parte do que está escrito na Bíblia, eu estou mostrando em Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Só vou parar no 6 porque eu estou cansado, senão eu continuava. E estou demonstrando tudo isso. E a importância disso que eu estou falando. Porque é um versículo que fala o termo secreto e o termo publicamente e o termo recompensará, que eu vou ler agora, são questões importantes, relevantes, ó. E teu pai que vê e ver também, que é o principal, porque eu estou mostrando que Deus só vê quem faz isso que eu estou falando. E agora? Está escrito em algum lugar que Deus vê a pessoa orando se não for nessa circunstância aqui? Estou sendo sincero, que nem está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11. É bom que haja, Paulo falando, é bom que haja heresia dentro da igreja para que o sincero se manifeste. Eu aqui no mínimo já tô isento já, porque pelo menos eu estou me manifestando uma coisa que eu estou lendo dentro da Bíblia. E agora? Ah, mas tem que ter algum lugar, tudo bem, pode chamar o entendido, mais entendido, sábio da Bíblia e falar que eu estou errado, pode fazer isso, mas na minha concepção eu vejo desse jeito. Tanto é que está escrito aqui agora, para finalizar. Ó, fazendo tudo isso que eu estou falando, ó, o que vai acontecer, ó. Aqui que tá, ó. Aqui que tá o que Jesus Cristo e Deus, representando isso que eu vou falar, quer que você faz, ó. Para você, o que vai acontecer? Você, ó, te recompensará publicamente. Você vai ser recompensado desta forma que está escrito aqui, ó. Publicamente. Daí tem uns que pode pensar, mas isso aqui é um procedimento de oração mais oficial. As outras orações que a gente faz é mais pública, é mais livre, mas não está escrito que é mais pública, mais livre. Está escrito pelo contrário. Se você fizer no secreto, dentro do seu quarto, porta fechada, aí sim você vai ser recompensado publicamente. Você não vai ser recompensado publicamente rezando junto com outras pessoas publicamente. Tá entendendo? Ó, presta atenção, te recompensará publicamente. Porque você tá orando no secreto, escondido, sem ninguém tá vendo, de porta fechada, acho que até no escuro também. Não tá escrito escuro, mas no escuro talvez não, né? Porque escuro é uma palavra contra o pensamento correto, né? Então no escuro não tá escrito escuro, mas aí eu fico imaginando assim. Não, tirando o escuro, né? Porque não tá escrito escuro aqui, né? Tá escrito no secreto, de porta fechada. A porta fechada também pode ser também quem tem mais experiência no estudo religioso, pode pensar também que a porta fechada seja assim, a porta fechada da igreja, do templo. Mas aí que tá.
Quem que vai ser recompensado nesse versículo 6 aqui no contexto agora? Quem que vai ser recompensado? A igreja de pedra ou a igreja carnal? Do corpo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo, o nosso corpo carnal. Quem que vai ser recompensado? Aqui está falando do corpo carnal. Porque a igreja vai entrar dentro do quarto, fechar a porta e rezar? A igreja de pedra? Não vai. E daí a pessoa pode pensar assim, mas fechando a porta é a porta da igreja lá, da igreja de tijolo lá, da igreja do edifício. Mas então, também tem edifício falando que o edifício é o corpo humano, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2 ou 3. Capítulo 3. O edifício que Paulo está falando é o corpo humano, não é a igreja, o templo de pedra, feitas por mãos de homens, onde Deus não habita. Atos capítulo 7, capítulo 17. Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Então, como é que nós ficamos agora? Bom, por exemplo, isso que eu montei minha igreja virtual, né? Porque, por incrível que pareça, a tecnologia é a marca da besta, mas aí eu não sei porque. Não sei agora. Não vou mais entrar mais em questões mirabolantes, porque tá escrito lá em Timóteo, né? Acho que é 1ª ou 2ª Timóteo, pra gente não entrar em questões mirabolantes, né? Mas é isso aí, ó. Pra você ser recompensado publicamente. Te recompensará publicamente. O que significa isso? Você vai ser recompensado publicamente. Ou seja, todo mundo vai ver a sua vitória igual a minha, em Jesus Cristo. Porque eu morava na rua, não tinha nada, não tinha dinheiro, não trabalhava igual gentil. E agora eu tenho casa, tenho como, durmo, só fico trabalhando na obra de Deus. Não está escrito lá em João 6? Como está escrito? Não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhar pela comida que permanece. É isso que está escrito aqui. Daí por isso ele te recompensará publicamente, porque está todo mundo sabendo que eu não estou morando mais lá. Eu cruzo com um monte de pessoa por aí na rua que eu nem conhecia e que eu conheço e fica perguntando: você mora lá ainda na barraca? Não estou mais te vendo lá. Tá vendo? Fui reconhecido publicamente, porque eles sabem que eu saí de lá. Daí eu falo: não, eu saí, agora eu tô morando numa casa. Tá acontecendo isso várias vezes. É isso que significa te recompensará publicamente. Não ficar rezando publicamente dentro de um lugar onde tem várias pessoas junto reunidas. Por causa desses detalhes que eu tô falando. Não tá vendo como é que tá a guerra lá? Israel e a Palestina, lá os árabes lá, que eu tô estudando sobre isso também agora. Não tá vendo como é que tá a situação lá? E aí? Eu ouvi falar até que mataram não sei quantos milhões lá de gudo lá, não sei o nome desse povo aí. Eu vi um cara falando, especialista aí. Tá vendo? Que eles fazem tudo ao contrário. E a igreja cristã ainda quer imitar as religiões antigas ainda. Os gregos eles se reuniam, eu tô com o livro aqui que eu vou mostrar, da enciclopédia, se reunia nos lugares de 20 mil pessoas, tinha triângulo e coluna. Tudo isso daí é Império Grego, Romano, Egípcio, Babilônio. E as igrejas evangélicas têm a fachada tudo de coluna, triângulo. Vi as pessoas... E daí eles pegam a Bíblia e
e usa a Bíblia só para enganar todo mundo. Como está escrito aqui, eu preciso anotar os versículos que fala diretamente sobre isso. Que Paulo chorou, que quando ele partisse lá em Atos 20, que iam fazer comércio, negócio com os cristãos. Tudo isso está acontecendo na cara de todo mundo e ninguém vê. Ai, ai, ai. Não, mas aí é o sacerdote que tá errado, né? É o sacerdote da igreja, evangelho dos pobres, que tá errado, né? Que não pode ser pobre, tem que ser rico. Daí quando eu pego as passagens aqui e mostro, daí todo mundo corre, né? Daí ninguém quer saber, né? Daí se desinscreve do canal, daí me chama de maluco, de burro, de ignorante, que eu tenho problema de cabeça, né? Eu tenho problema de cabeça, mas eu sei o que está escrito na Bíblia e eu faço o que está escrito na Bíblia. Aí que tá a diferença. Daí quem que Jesus Cristo vai aceitar? Quem faz igual eu faço ou quem faz o que os outros fazem? Eu tô rezando dentro do meu quarto aqui, faço oração dentro do meu quarto. E como eu fazia na barraca. E aí? Então é isso aí, ó. Repetindo para terminar o vídeo, ó. Conclusão do vídeo. Mateus 6, capítulo 6. Mateus 6:6. Para encerrar a questão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai com P maiúsculo, que está aonde? Em secreto. Então, se você for orar em outro lugar que não seja esse, o Pai que está em secreto, ele não vai te ver, porque ele está em secreto. E teu Pai com P maiúsculo, que vê em secreto, tá vendo? Ele não vê nas grandes multidões. Ele vê aqui, ó. Tô no meu quarto aqui, ó, rezando aqui, ó. Tô rezando há 1h32. Só isso, só. E porque eu tô cansado, senão eu ficava aqui umas 3 horas rezando. Entenderam? Então, é isso aí, pessoal. O que vai acontecer comigo agora? O meu Pai que me vê em secreto te recompensará publicamente. Então agora, se der tempo, eu vou comer um espetinho, daí você é recompensado publicamente. Um espetinho de carne. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.